Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 12 de junho. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Porquanto, para vos medir, servirá a mesma medida com que houverdes medido os outros. Lucas 6:38. Sugestão para a sua prece diária. Prece pelos que sofrem no além-túmulo. Tema para reflexão. Em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre em tua apreciação aquilo que pensas dela, porque com a mesma medida que aplicares à natureza obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. Emmanuel, no livro Pão Nosso. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. E vamos, nesse instante, colocar em nossa prece todos aqueles irmãos que já se encontram no plano espiritual, principalmente aqueles que estão sofrendo, estão revoltados, estão entristecidos. Que esses irmãos recebam, nesse momento, o auxílio dos bons espíritos, seus anjos da guarda. Olhe também, Jesus, pelos familiares que aqui ficaram, que consigam trabalhar no seu coração o desapego, e consigam trabalhar a saudade, e consigam fazer prece pelos seus irmãos que retornaram à pátria celestial. Conforte-nos, Senhor, a cada dia em nossa vida terrestre. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, segunda-feira, é o dia da triagem fraterna em nossa casa espírita, a partir das 8 horas da noite. Então, se você reside em Alta Floresta, a casa espírita está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Então, nós já estaremos lá às 8 horas da noite, então pode ir lá, fique à vontade. Você que anda triste, que anda irritadiço, que está chorando com muita facilidade a qualquer momento, você que está deprimido, você que pensa em suicídio, você que já tentou o suicídio, você que está envolto nas drogas, você que está tendo grandes dificuldades no seu relacionamento familiar, você já pensou em fazer o tratamento espiritual? Então venha, faça o tratamento espiritual em nossa casa espírita. Toda segunda-feira nós fazemos a triagem a partir das 8 horas da noite. Aqueles irmãos que não residem em Alta Floresta ou se residem, estão acamados, também podem fazer o tratamento espiritual à distância. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Muito bem, meus amigos, vamos então para a mensagem de hoje. Nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Marcos. Chamando a si a turba, juntamente com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer seguir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos, capítulo 8, versículo 34. Nossas cruzes. Julgávamos antigamente que nossas cruzes, as que devemos carregar ao encontro do Senhor,
se constituíam unicamente daquelas dos exercícios louváveis, mas incompletos da piedade religiosa. E perdemos, em parte, muitas reencarnações hipnotizados por sentimentalismo enfermiço, ilhando-nos, sem perceber, nas miragens da própria imaginação, para esbarrar em seguida com os pesadelos do tempo largado inútil. Com a doutrina espírita, que nos revela o significado real das palavras do Cristo, aprendemos hoje que não bastam fugas e omissões do campo de luta a fim de alcançarmos a meta sublime. Assevera Jesus que, se nos dispomos a encontrá-lo, é preciso renunciar a nós mesmos e tomar nossa cruz. Essa renúncia, porém, não será semelhante à fonte seca. É necessário que ela demonstre rendimento de valores espirituais em nosso favor e a benefício daqueles que nos cercam, ensinando-nos o desapego ao bem próprio pelo bem de todos. À face disso, nossas cruzes incluem todas as realidades que o mundo nos oferece, dentro das quais somos convocados a esquecer-nos na construção da felicidade geral. Os fardos que nos cabem transportar, a fim de que venhamos a merecer o convívio do Mestre, bastas vezes contém, repetindo, bastas vezes contém as dores das grandes separações, as farpas do desencanto, as provações em família, os sacrifícios mudos em que os entes amados nos pedem largos períodos de aflição, os desastres do plano físico que nos cortam a alma, o abandono daqueles mesmos que nos baseavam todas as esperanças, o cativeiro a compromissos pela sustentação da harmonia comum, as tarefas difíceis, em cuja execução quase sempre somos constrangidos a marchar, aguardando debalde o concurso alheio. Não nos enganemos. O próprio Cristo transportou o madeiro que a nossa ignorância lhe atribuiu, palmilhando senda marginada de exigências, injúrias, pancadas e deserções. Ninguém abraça o roteiro do Evangelho para estirar-se em redes de fantasia. O cristão é chamado a melhorar e elevar o nível da vida, e para quem efetivamente vive em Cristo, a vida é um caminho pavimentado de esperança e trabalho, alegria e consolo, mas plenamente aberto às surpresas e ensinamentos da verdade, sem qualquer ilusão. Comunicação de Emmanuel, publicada no Livro da Esperança, da editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 80. Meus amigos, as nossas cruzes, quais são elas? E é muito importante essa explicação que o Emmanuel nos dá, nos atualizando sobre os compromissos nossos atualmente. Se a gente pensa que abraçar o Evangelho do Cristo é ficar deitado numa rede,
de fantasias, como ele está dizendo aqui para nós, criando várias situações sem nos colocar a serviço, então nós estamos perdendo tempo. Abraçar o Evangelho do Cristo exige de nós mudanças, exige de nós um melhoramento. E esse melhoramento é do nosso íntimo. Como diz a agenda de reforma íntima do dia de hoje, a mesma medida com que a gente medir os outros, também nós vamos ser medidos. E nós temos que pensar nisso, porque às vezes a gente acha que isso aí é só uma fala do Cristo e pronto. Não, é uma constante na nossa vida. E só trabalhando em nosso ser, buscando o nosso melhoramento. Porque o nosso melhoramento, meus amigos, não é uma questão teórica, é uma questão prática. É uma questão de vida diária. Está relacionado no tratamento com nossos familiares, tratamento junto com a nossa esposa, com o nosso esposo, o tratamento com os nossos filhos, o tratamento com os nossos vizinhos. Está relacionado também com o tratamento com a natureza, com os animais, com os pássaros. Lembra que o Emmanuel nos disse hoje na Reforma Íntima? Que à medida que nós medirmos a natureza também irá nos medir. E então aqui também se aplica essa palavra de Emmanuel nesse momento de agora. É no ambiente de trabalho, o respeito com os nossos colegas, trabalhar em nós a empatia pelas pessoas que vêm onde nós estamos. Porque todos nós, provavelmente, o nosso trabalho, ele tem relação com os outros. Com outras pessoas, tem aqueles que precisam do nosso trabalho, tem aqueles que necessitam ser auxiliados por nós em outras situações dos nossos trabalhos. Então, são vários tipos de trabalho que nós temos. Só que nós temos que ter, dentro desse nosso trabalho, a empatia por aquelas pessoas que vêm, principalmente nós que trabalhamos na área da saúde, que nós trabalhamos com o pior do ser humano, que é a doença, que é a dor. Porque a dor dele é muito maior do que a minha. Ele vai sempre sentir a dor muito grande. E não podemos esquecer que também nós temos as nossas dores. Mas naquele instante que nós estamos diante daquele irmão que vem à nossa busca, nós temos que ali estar atento à dor dele. Então, trabalhar o Evangelho do Cristo é muito amplo. É no trânsito, é não ficar buzinando surtadamente para as pessoas, irritadiço, furando farol, xingando pessoas. Então, isso, ou você está passando uma pessoa de moto, de bicicleta, e a gente diminuir a velocidade para não encher aquela pessoa de poeira, na época da seca, ou se na época de chuva, não lamear toda a pessoa. Então, isso é respeitar as pessoas, isso é estar atento. É dirigir com cautela para não matar nenhum bichinho, nenhum cachorrinho ou outros bichos que passam pela gente, ou próprias pessoas. Então, nós temos que estar sempre transpassando por nós, por todos os nossos campos energéticos, nossas veias, o Evangelho do Cristo. Essa é uma conquista do nosso espírito. Se a gente não começar agora, nós vamos demorar mais ainda para estarmos situados ao Evangelho. Eu sempre digo que para o mal nós somos doutores. Pode ver que a gente se irrita com muita facilidade e a nossa vontade é de agredir. Quando nos agridem ou, dependendo do tom de fala mais agressivo, a nossa vontade já é de dar a resposta. Isso mostra que o mal ainda está grande dentro da gente. Por isso que nós temos que, nesta encarnação nossa, trabalhar
a bondade no nosso coração, essa reforma íntima que precisa, vivendo o Evangelho de Jesus. Então, todos os dias é um esforço que cada um de nós tem que fazer, para que de fato a gente possa ser bom, ser uma pessoa melhor, ser a pessoa de bem, como está descrita lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus amigos, a largada já está lançada, né? Cada um de nós está correndo nesse caminho e vamos chegar. Mas é muito importante chegarmos de maneira correta, nesse fim da linha, né? Meus amigos, então fica lançada aí para todos nós essa palavra de Jesus, a palavra do Emmanuel, para que a gente consiga clarear ainda mais o nosso trabalho redentor na nossa vida. Então vamos fazer prece. Graças a Deus, bondoso Jesus, nós queremos agradecer a oportunidade do ensinamento. Nós queremos agradecer, Jesus, por sempre confiar em nós, por sempre acreditar que nós vamos conseguir. E rogamos ainda, Jesus, que essas palavras possam produzir em nosso ser a transformação que tanto precisamos. Auxilia, Jesus, todos os irmãos que estão conosco na caminhada. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.